para você ligado no meu, no seu, no nosso canal de notícias, com o pente fino do INSS vindo aí, muita gente está preocupada sobre os direitos de quem está no auxílio doença, quem está afastado por auxílio acidente e até mesmo para quem está aí no caso aposentado por invalidez e pode aí no caso ter a sua aposentadoria aí no caso cancelada pelo INSS nesse pente fino e ela não sabe quais são os direitos dela. Por isso, uma matéria que saiu hoje no site Jornal Contábil esclarece bastante pontos e a gente vai tentar desenrolar com você isso e também esclarecer você e deixar você bem entendido sobre os direitos de quem está aposentado por invalidez ou afastado dos trabalhos e está no INSS. Então, se você aí tiver algum amigo, algum parente, algum conhecido nessa situação, ou até mesmo você que pode estar passando por isso, faz o seguinte: deixe seu comentário no vídeo se tiver dúvida, compartilhe com seus amigos, com o pessoal aí, para que eles possam conhecer todas as informações dos seus direitos e também se inscrever no canal para ter matérias como essa aqui. Então, meu amigo, quando o empregado se aposenta por invalidez ou se afasta por conta de algum acidente de trabalho, acaba gerando inúmeras dúvidas sobre como fica a relação do trabalho e quem possui, no caso, será que ele tem direitos ou não? O intuito dessa matéria de hoje, aí do site Jornal Contábil, é tirar todas as suas dúvidas. Primeiro, você tem que saber o que é aposentadoria por invalidez. A aposentadoria por invalidez é um benefício previdenciário que é devido ao trabalhador que se encontra permanentemente incapaz de continuar exercendo qualquer atividade de trabalho e que não possa ser reabilitado a outra função. Para que chegue a esse diagnóstico, é necessário que você passe por uma perícia médica no INSS. E muita gente não sabe que a aposentadoria por invalidez, ela tem aí um tempo que pode ser o vitalício ou enquanto o funcionário se manter afastado com as suas condições de trabalho, ela no caso não seja completa para o retorno às suas atividades, ou seja, a partir do momento que ele recuperar todas as funções, ou se o médico do INSS, o médico perito, avaliar e achar que essa pessoa tem condições, o INSS pode cortar a qualquer momento o benefício. Só se torna uma aposentadoria por invalidez vitalícia a partir do tempo que o cara chegar aos 55 anos de idade e 15 anos de recebendo aposentadoria por invalidez direto, sem interrupção. Enquanto o indivíduo permanecer com a invalidez, será devido a ele a prestação pecuniária, por se tratar de uma situação que pode ser reversível, pode acontecer perícias bienais, ou seja, de 2 anos para a reavaliação. Para sanar maiores dúvidas, você tem um texto, aí tem um vídeo também no canal de notícia com todas as informações referentes a aposentadorias por invalidez. Você que sabe quais são os requisitos para aposentadoria por invalidez? Quando você fala de requisitos para a solicitação de uma aposentadoria hoje por invalidez, você tem que analisar as disposições sobre os requisitos do auxílio-doença, porque é o auxílio-doença que vem dar direito à aposentadoria por invalidez. Se você, nesse caso, está recebendo o auxílio-doença, primeiramente, se você recebe o auxílio-doença, você pode ter certeza que, dependendo da situação no futuro, você pode vir a receber a aposentadoria por invalidez se o médico perito achar que você não tem condições mais de retornar ao trabalho. Então, nesse caso aí, para você conseguir se aposentar por invalidez, primeiro você tem que passar pelo auxílio-doença, ok? Os requisitos são: a carência, pode ter aí no caso, para você ter aí o direito à aposentadoria por invalidez, você deve ter que contribuir pelo menos por 12 meses. O pagamento tem que ser autorizado para poder ter esse direito à aposentadoria. Então, primeiro você tem que pagar os 12 meses
de contribuição, depois passar pelo auxílio doença, tendo essa carência, aí você pode receber a aposentadoria por invalidez. Tem uma situação que, nesse caso, corta essa carência. O próprio INSS define que haverá carência isentada, ou seja, não será necessário cumprir nenhum prazo de carência. Para isso, você precisa se enquadrar em alguns pontos. Deve o mesmo comprovar que tal caso se deu em função de algum acidente, independentemente da natureza, decorrente ou não da atividade de trabalho. Após o mesmo se tornar afiliado do INSS, seriam essas doenças ou afecções listadas. Então, se você sofreu um acidente, estiver trabalhando aí, não tiver completado os 12 meses, sofreu um acidente e precisar se aposentar por invalidez, se for um acidente de trabalho, você pode conseguir a aposentadoria por invalidez. Outra situação são as doenças que podem, nesse caso, fazer com que você se aposente por invalidez. Nesse caso, a tuberculose ativa, a hanseníase, a alienação mental, a neoplasia maligna, que é conhecida como câncer, a cegueira, a paralisia irreversível ou incapacitante, a cardiopatia grave, a doença de Parkinson, a espondiloartrose anquilosante, a nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget, osteite deformante, síndrome da deficiência imunológica adquirida, a AIDS, contaminação por radiação com base em conclusão de medicina especializada, hepatopatia grave. Então, esses casos aí, quem é beneficiário do Instituto Nacional do Seguro Social venha adquirir alguma dessas doenças, ou mesmo não precisará demonstrar a carência para adquirir o benefício de aposentadoria por invalidez, considerando o estado de danos ao corpo desse cidadão e a necessidade de ajuda financeira para o custeio de tratamentos, por exemplo. Você também tem que ter qualidade segurado. O INSS define que a qualidade segurada é a condição atribuída aos cidadãos de maneira geral, que cumpra os requisitos da inscrição de pagamentos mensais para a Previdência Social. Para informações sobre o assunto, você tem uma matéria direta, clara, no canal de notícia. Para que o trabalhador faça jus ao benefício de aposentadoria por invalidez, é necessário que no momento da solicitação o mesmo esteja fazendo o pagamento da maneira regular, no momento em que for acometido de algum tipo de doença, ou seja, nesse caso, ele esteja acobertado pelo Instituto da Graça, que mantém o trabalhador com as extensões previdenciárias, mesmo quando o mesmo não está contribuindo com o INSS. Ter, no caso, a incapacidade para que o indivíduo consiga beneficiar-se a aposentadoria por invalidez, assim como citado anteriormente, o mesmo deve portar uma incapacidade e a mesma deve ser classificada como total ou permanente. Suspensão do benefício e retorno ao trabalho. Nós vamos falar desse ponto aí que é muito importante. Nós estamos aí no ano em que está o pente fino rolando, mesmo em off o pente fino está rolando, e daqui a pouco as perícias que serão abertas, que são chamadas as convocações já via diário oficial, vão começar também. Então, suspensão do benefício e retorno ao trabalho. Como citado anteriormente, a aposentadoria por invalidez pode ser suspensa, por entendimento aí de que um dos requisitos que a mesma seja deferida e a incapacidade para qualquer tipo de atividade laborativa. Dessa forma, podemos afirmar que, caso o médico perito apontado pelo INSS entenda que tal incapacidade não existe mais, o que o mesmo poderia ser designado para outra função, este o fará. Cabe salientar o ocorrido no ano de 2018, onde inúmeros aposentados por invalidez foram convocados para perícias para identificar a condição das suas incapacidades. Contudo, devemos sinalizar que muitas pessoas que possuem capacidades ainda prejudiciais ao seu corpo e impedem que essas pessoas exerçam qualquer atividade laborativa. Vale ressaltar que, por se tratar de uma aposentadoria que pode ser reversível, deve o empregado apenas suspender o vínculo empregatício, cabendo sanções pecuniárias ao empregador caso haja demissão do empregado. Conclusão:
Dito isso, é necessário entender o processo de solicitação de aposentadoria por invalidez, entendendo que os requisitos para solicitar perante o INSS, pelo INSS, que é o Instituto Nacional do Seguro Social, entender também que a capacidade, nesse caso, a incapacidade aqui referida, é aquela que deve ser total e não permitir a readaptação desse trabalhador em outra função. Destaca-se que é extremamente necessário que o vínculo empregatício não pode ser extinto. Na referida situação, deve-se então suspender o contrato de trabalho, considerando que a aposentadoria por invalidez pode ser reversível, ensejando assim o retorno desse trabalhador para o seu posto de trabalho. Por João Vitório, do advogado e no caso da Vitório Neto Advocacia. Bom, o que quer dizer isso? Quer dizer que assim que você se aposentar por invalidez, você não está sendo aposentado da forma vitalícia, ou seja, pela vida toda. Quando você se aposenta por invalidez, a qualquer momento você pode ser cortado do INSS e ter que retornar ao trabalho. Então, quando você se aposentar por invalidez, a tua empresa tem que manter a sua carteira de trabalho suspensa, o seu contrato de trabalho suspenso. Por quê? Você só vai ser aposentado de forma vitalícia ao completar 55 anos e 15 anos diretos de aposentadoria por invalidez ou ao completar 60 anos, que já tem aí, no caso, o Estatuto do Idoso, que pode lhe proteger nessas situações. Fora isso, você tem que passar por uma aposentadoria, ou melhor, por uma perícia médica a cada 2 anos, ou quando rolar o pente fino, que isso varia de governo para governo, você pode passar por uma perícia a cada 6 meses, a cada 8 meses, 1 ano, ou a cada 2 anos. Então, fique atento que nesses casos aí você pode passar pelo pente fino e é obrigado, aí, em alguns casos, a retornar ao trabalho. Mas outra coisa, se você for passar por uma perícia e não tiver condições de voltar, você pode recorrer, primeiro, na esfera administrativa, ou seja, dentro do INSS, e na segunda, na esfera, no caso, a judicial, que é quando você já recorreu ao INSS, na administrativa, e teve, no caso, a aposentadoria continuando sendo negada. Aí você recorre à justiça e prova que você não tem direitos a retornar. Tem dúvida aí? Deixe comentário no vídeo. Gostou da matéria? Compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal. A matéria de hoje, nós trouxemos para você todos os direitos que você tem sendo aposentado por invalidez ou afastado do INSS, sendo no auxílio acidente ou auxílio doença. Um abraço a todos, fiquem todos com Deus, até a nossa próxima matéria no canal de notícias. Vem junto!